dia. E é isso aí. Na live hoje, a mesma pegada, tá? Mesma pegada. Você precisa pegar aqui hoje uma palavra, uma ideia, um insight, alguma coisa de bom para você aplicar aí na sua vida, tá? Então, seu objetivo é captar aqui, capturar uma frase, uma palavra, alguma coisa assim para te ajudar a movimentar mais, para você crescer e para cima com bastante força, tá bom? Então é isso, esse é o objetivo aqui da nossa live. A gente está falando sobre o preço da subida. Olha isso. A gente está falando sobre o preço da subida. Bom dia galera que está entrando aí. 7h11. Esperar mais um minutinho aqui para o pessoal entrar, tá bom? E vamos falar sobre um tema importante, tá? Um tema importante, ó. Inclusive desse livro aqui também, que é muito bom. Pense e enriqueça. Lá ele fala sobre o fracasso. A gente vai falar aqui o que é o fracasso, tá? Ontem a gente falou uma palhinha, a live não ficou salva. Não são todas as lives que vão ficar salvas nessa série, tá? Tem algumas que forem tiver algum motivo nosso aqui, a gente vai tirar, tá bom, do ar, não vamos deixar salva. Essa aqui provavelmente vai ficar salva, beleza? Essa provavelmente vai ficar salva, essa live. Então vai lá, compartilha aí com 2 amigos. Eu vou mandar aqui, ó, para 2 amigos agora. 2 amigos o quê? Cara, 2 amigos que estão crescendo, tá? 2 amigos que estão querendo crescer, querendo algo diferente, tá bom? E aí você ajuda aqui a divulgar a live, né? Você ajuda a divulgar a live e também você ajuda os seus amigos aí com uma palavra. Fechou? Então vamos lá, gente. O que você está procurando aqui? Uma palavra, um insight, alguma coisa para melhorar aí a sua vida, tá? E na série O Preço da Subida, a gente já falou aqui, recapitulando, sobre o alvo, sobre a subida, sobre fé para conquistar, né? A subida, autoconfiança. Então a gente já falou aqui sobre vários temas aqui importantes, tá? E agora a gente vai falar sobre o fracasso. Por que o fracasso? Vamos lá. Porque o fracasso, ele é muito ruim, cara. E eu já vi muito isso acontecer. Pessoas, elas tentarem alcançar o sucesso, alcançar um alvo, né? E aquela recompensa que tem por trás de todo o alvo, e as pessoas tentarem e fracassarem. As pessoas fracassam. E deixa eu falar para vocês a realidade. A maioria das pessoas, elas ficam no meio aqui da subida, elas não conseguem alcançar o alvo. Ou seja, a maioria fracassa na tentativa de buscar o alvo. Presta atenção. Na tentativa de buscar o alvo, o objetivo, a maioria das pessoas fracassam. A maioria das pessoas fracassam. E por que, cara? O que acontece? Por que as pessoas fracassam? O que é o fracasso, né? Vamos lá, então a gente vai falar sobre esse tema hoje, tá? Então a tragédia, inclusive nesse livro ele coloca muito interessante, a tragédia da vida é ver pessoas tentarem buscar o alvo, alcançar ali algum objetivo grande e fracassarem, ficar no meio do caminho. Fracassar é você desistir no meio do caminho. Então, como que acontece o fracasso? O fracasso ele acontece quando você desiste do alvo. Então, quando você desiste de tentar buscar o alvo, de subir, de vários fatores fazem você desistir, né? Então vamos lá, você fracassa quando você desiste, mas existem vários, inúmeros fracassos, inúmeros detalhes que fazem você desistir. Então vamos lá,
Você fracassa quando você desiste de buscar o seu alvo. Fechou? Você desiste de buscar o alvo, você fracassa. Agora, o que faz você desistir de buscar esse alvo? São vários fatores. São vários elementos aí que fazem você desistir de buscar o seu alvo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso: fracasso, desistência e motivos que fazem você desistir. Então, motivos, desistência te levam ao fracasso. Quais são esses motivos? Vários motivos, inúmeros motivos, tá? São vários inimigos, várias tretas que a partir da próxima live a gente vai tratar sobre algumas delas, tá? A gente vai trabalhar algum desses motivos aqui para você não chegar ao ponto de desistir e de fracassar no meio da subida, beleza? Então o fracasso é isso, é a tragédia de ver muita gente tentando. E deixa eu falar aqui para vocês, a maioria das pessoas tentam e fracassam. A maioria das pessoas ficam no meio do caminho. A maioria das pessoas tem milhares, várias, centenas de motivos para fracassar. Elas fracassam porque elas desistem de buscar o alvo, tá bom? Então o fracasso acontece quando você desiste de buscar o alvo. E você desiste de buscar o alvo por vários motivos, que são as tretas, que são os inimigos, as tretas, os inimigos que te fazem desistir. E essas tretas, esses inimigos, essas provas, essas provações, tudo isso a gente vai tratar nas próximas lives, tá? Porque tem várias classificações aqui. Mas antes da gente entrar aqui nas tretas, nos inimigos que querem nos fazer desistir, das provações, das tentações, tudo isso, antes da gente entrar, você precisa entender sobre o fracasso, beleza? E agora a gente vai entrar aqui, falar sobre o fracasso. Então vamos lá. O fracasso ele acontece quando você está buscando no caminho crescente, que nós falamos na live 2. Tem um caminho crescente e você desiste nesse caminho. Então, nesse caminho, você perde 3 coisas principais. Esses não são os motivos, mas são 3 elementos, fatores que você precisa ter dentro de você para você continuar e não desistir, tá? São 3 elementos e a gente vai falar sobre esses 3 elementos aqui agora, tá? O primeiro é confiança. A gente falou na live passada, confiança. Sem confiança, você vai desistir de buscar o seu objetivo. Sem confiança, você vai desistir de buscar o seu alvo. Confiança no quê? A gente já falou lá na live, acho que 2 ou 3. Confiança que é possível alcançar o alvo e confiança de que você pode alcançar o seu alvo, tá? Então, confiança aí, é possível alcançar, é um alvo que é possível alcançar, eu vou alcançar, eu posso alcançar. Você bater no peito e falar, eu posso alcançar esse alvo, tá? Então, sem confiança que gera, né, é confiança e autoconfiança, que gera fé e vários outros elementos, mas a confiança e a autoconfiança de que você pode. Confiança, o alvo é possível alcançar esse alvo. E autoconfiança, eu posso alcançar esse alvo. Eu consigo alcançar esse alvo. Eu tenho capacidade para alcançar esse alvo. Eu vou alcançar. Então, se você perder confiança que é possível alcançar e autoconfiança de que você pode alcançar, você vai desistir no meio do caminho. Você vai fracassar. Se você desiste, você fracassa. Beleza? Então, o primeiro é confiança e autoconfiança. O segundo é força. A subida, gente, é muita treta. Você tem inimigos, provações, tentações, dificuldades, tretas, e são muitas tretas. E enquanto você está subindo para alcançar o seu alvo, que a gente falou na live 1,
todas essas munições, toda essa treta, inimigo, todo esse bombardeio contra você, para você romper tudo isso, você precisa do elemento potência. Potência. Você precisa de potência para você continuar subindo. Então, presta atenção. Se for para você pegar alguma coisa nessa live, pega esses 3 elementos. Confiança, autoconfiança. Agora, potência. Quando você não tem potência, o que é potência? Potência é energia. É a força que você tem. E eu vou dar 2 textos bases aqui, que são textos milenares, que vocês vão chocar com o que tem nesse texto, tá? Mas o que vocês precisam entender? Sem potência é quase que impossível você subir. Se você tem um alvo, tá na subida, para você vencer as tretas, os inimigos, as provas, as tentações, para você vencer tudo isso, você precisa de potência. Então anota aí, potência. Potência é energia. Mais à frente eu falo sobre esse assunto, explico melhor o que é essa energia, mas você precisa de potência para você romper, porque você está numa subida. Está subindo. Pensa num carro, o carro ele está ali 1.0, uma subida, porque o seu alvo é muito grande, e ele perde potência, principalmente se você ligar o ar, se você tiver buraco, se tiver que ir desviando, vai perder potência. Então o que acontece? Na subida você precisa de potência. Se você não tiver potência, você vai desistir no meio do caminho. Beleza? Então, potência é o elemento que vai te dar energia. E a gente vai falar numa live como que você pode capturar a potência. Tem até aqui, cara, que não tá aqui, tá lá do outro lado ali, ó. Aquela parede, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui dá pra ver, pô. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Essa aqui é a nossa cultura, é a cultura aqui da empresa. E um elemento que tem lá, que é importante para nós, é potência. Potência, tá lá. A gente precisa de potência para a gente continuar subindo. Porque sem potência demora pra caramba. Vai ser treta. Sem potência você não vai ter essa força que você precisa para você subir. Então, logo quando vierem todas as tretas, as dificuldades, os inimigos, o inimigo principal que é você mesmo, todos os inimigos, e vier o bombardeio, você não vai conseguir ficar de pé. Você vai desistir na subida, tá? Você vai desistir. Você não vai conseguir ficar de pé. Então, cara, primeira coisa, o que você precisa entender? Eu tenho um alvo grande, cara. Eu vou buscar esse alvo. Eu tô aqui na subida, eu tô subindo. O que eu preciso? Confiança e autoconfiança. Eu acredito que é possível alcançar o alvo e eu posso alcançar esse alvo. Eu posso. Se bater no peito lá, eu posso alcançar. Eu vou aprender, a gente vai falar sobre cada um desses itens aqui separadamente, tá? Nas próximas lives, beleza? As próximas 3 lives, a gente vai falar sobre isso. Potência, sem potência você não vai ter a força necessária para você continuar subindo, se manter na subida, beleza? E o terceiro, que é coragem. Então anota aí, ó. Coragem. Coragem é o terceiro. Você precisa de coragem para você não desistir. Coragem. Esse é o terceiro. Então você imagina. Coragem por quê? Porque quando você está subindo, todas esses inimigos, essas provas, as tretas, as dificuldades, elas vão te bombardear para você ficar no meio do caminho. Elas vão vir com muita força para você ficar no meio do caminho, para você desistir. Vai vir pesado, meu amigo. Não tem conversa. Vai vir pesado. E se você não tiver coragem, você também vai ceder a todos esses inimigos. E você vai desistir. Então, não pode faltar coragem para você. Existem aqui também de todos os bombardeios que você vai receber, os medos. O medo, ele é psicológico, ele está na sua cabeça.
Quem acredita em alguns fundamentos não tem medo de nada. Eu sei que essa afirmação ela parece ser até arrogante, né? Parece ser arrogante. Mas quem tem certeza, tem algumas convicções em alguns fundamentos da vida, das leis da vida, não tem medo de nada. Se você acredita, se você é um exemplo, se você aí é cristão e está alicerçado ali na palavra, você não tem medo nem da morte, você não tem medo de nada. E tem vários textos que te mostram isso, te revelam tudo isso. A Bíblia está cheia de textos que te mostra isso, que você não precisa ter medo, que você não é escravo do medo. Para vencer o medo, você precisa ter esses fundamentos claros, você precisa de clareza dos fundamentos e coragem. E você precisa de coragem. Então, o medo vai surgir, por quê? Porque você está... Quando você estiver subindo, você está num caminho que você não conhece ali as pedras, quais são os inimigos, quais são as provas. Por isso que vocês estão aqui nessa live. Vocês vão pegar isso aqui nessa live, tá? Mas vocês não têm certeza de qual que é o caminho, qual que é a treta que vai aparecer para mim, né? O que vai aparecer para mim que vai ser difícil. Então é um caminho crescente e é muito desconhecido. Você vai desconhece muitas coisas. Enquanto você for no caminho subindo, você vai descobrir algumas coisas. Quando você descobrir essas coisas, o medo ele vai vir contra você, vai vir pesado. O medo é um dos inimigos da prosperidade. O medo é um dos inimigos, é o que mais trava pessoas. É o que mais trava pessoas. O medo é o que mais trava pessoas no crescimento, na prosperidade, para crescer, tá? É o medo. O medo, ele mexe no emocional, no psicológico e no físico. Ele mexe com tudo. Ele mexe com você, corpo, alma e espírito. Porque o medo, ele tem algumas vertentes. O medo, ele também é espírito. Então ele mexe com o espírito, com a alma e com o corpo. Ele bagunça tudo aí. Então, uma das tretas aqui dos inimigos é o medo. Sem coragem, você não vence o medo. Para vencer o medo, você precisa de coragem e de consciência de alguns elementos aí de algumas crenças que você precisa ter. Então você precisa de crenças e coragem. Crenças e coragem. Então, no meu caso, cara, eu falo isso, eu sei que sou arrogante pra caramba, sou muito arrogante, mas eu não tenho medo de nada. Nada que vier vai me tirar, vai me dar medo. Então, por quê? Por conta do que eu sei. Eu tenho minhas crenças, eu tenho a minha crença já está construída. Para mim aquilo é uma verdade, não tem outro caminho, tá? Então a minha crença é de que eu não tenho medo nem da morte, eu vou ter medo do quê? O que você tem medo? E aqui é onde a maioria das pessoas travam na subida e fracassam. As pessoas fracassam porque porque falta coragem. Quando o medo vem, a aprovação, os inimigos, as tretas vêm, ela vai desistir, porque falta coragem. Então, coragem é um elemento indispensável para você continuar essa subida, beleza? É indispensável. Então, vamos lá, recapitulando. Confiança, você precisa de confiança e autoconfiança. Você precisa de potência, que é toda a força que você tem em colocar isso na ativa e ir para cima com muita força. E você precisa de coragem. Coragem para você vencer, para você enfrentar, para você entrar no confronto com tudo isso, todos esses elementos aqui, a treta, os inimigos, as provas, os medos, as tentações, tudo isso. Você precisa de coragem para enfrentar, tá? Para entrar no confronto direto com tudo isso. Senão, você vai desistir.
Então, qual que é a conta matemática que tem por trás disso daqui? Você fracassa se você desiste. Você desiste no meio do bombardeio. Quando você é bombardeado por falta de confiança, por falta de autoconfiança, porque você não tem energia, potência para subir, você vai fracassar, porque você vai desistir. Tá? Então, esses são os elementos principais aqui que podem fazer com que você desista no meio do caminho, beleza? Então, essa live que eu falei para vocês, é uma live rápida, para vocês pegarem aqui alguma coisa, aplicar na vida de vocês e continuar aí numa crescente, continuar crescendo, tá? Agora, é o seguinte, eu quero ler para vocês 2 textos que confirmam isso, tá? No passado foi demais, porque a gente falei do texto do cretino, medíocre e o sábio, né? O frio, o morno e o quente. E a base desse texto que eu estou falando aqui com vocês, óbvio que tem a nossa experiência também, né? Mas a base são 2 textos, tá? Que eu quero ler aqui para vocês. Primeiro, ele diz assim: sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Presta atenção. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então, qual que é a ideia? Sejam potentes, para vocês não desanimarem. Sejam potentes, para vocês não desanimarem, porque o trabalho de vocês será recompensado. O esforço de vocês será recompensado. Esse é o texto base dessa live, beleza? É a base dessa live aqui. Então fiquem com esse texto. Sejam potentes e não desanimem. Por quê? Sem potência, amigo, você vai desanimar. Você vai desistir. Você vai desistir. Então você precisa dessa potência. Eu estou falando aqui um texto na palavra, milenar. Então, sejam potentes, não desanimem, porque o esforço de vocês será recompensado. O que tem aqui também por trás? O esforço, o trabalho de vocês será recompensado, porque a lei da semeadura não tem conversa, não tem outro caminho. Qual que é a lei da semeadura aqui? Você vai se esforçar, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai plantar, você vai lançar a sua semente e você vai colher. Não tem como. Então, o nosso exemplo aqui, o exemplo do nosso trabalho, um exemplo aqui na nossa empresa. A gente trabalha, a gente planta, a gente plantou sementes de 2, 3 anos atrás, que temos clientes que pagam mensalidade com a gente, alguns modelos que a gente tem de negócio até hoje. O nosso trabalho lá, a gente plantou, a gente lançou semente e os caras pagam mensalidade pra gente até hoje. Faz 3 anos que tem vários clientes no Brasil que pagam mensalidade pra gente. A gente trabalhou pra caramba, a gente formatou um modelo de negócio, a gente foi pra cima e eles estão pagando ali. Então, o trabalho, o esforço de vocês será recompensado. Essa é a lei. É uma lei, tá? É uma lei. Se vocês se esforçarem, se vocês trabalharem, vocês serão recompensados. Que recompensa é essa? É a recompensa do alvo. É a recompensa de quando você alcança um alvo. Nesse texto especificamente, aqui é um conselho para todos os cristãos. Presta atenção. Se vocês permanecerem, se vocês não desistirem e continuarem trabalhando, vocês vão receber recompensa. Por quê? Porque essa é a lei. Essa é uma lei estabelecida. Está sobre a nossa cabeça. Está sobre a vida de qualquer um. Qualquer um pode pegar essa palavra e aproveitar, porque é uma lei universal. É uma lei que está acima de tudo. Então, qual que é a lei? Você vai trabalhar e você será recompensado. Pegou? Você vai trabalhar, você vai ser recompensado.
Ponto. Você vai se esforçar e você vai ser recompensado. Então você vai lançar a sua semente, você vai passar com a colheita, você vai colher. Então, sejam potentes e não desanimem. Sejam potentes para não desanimar. É isso que está falando o texto. Vocês precisam de potência, porque se vocês não tiverem potência, vocês vão desanimar. Ponto. Essa é a conta. Se vocês estão entendendo? Se vocês não tiverem potência, vocês vão desanimar. Então vocês vão vir com potência, porque o trabalho, o esforço de vocês, a semeadura, vocês serão recompensados. Você será recompensado por conta disso. Beleza? Então, esse é um dos principais. É a base aqui da nossa live de hoje. Tá tudo nesse texto. Em 2 linhas. A gente consegue falar aqui, cara, a semana toda sobre isso. Tá? Na próxima live, eu vou falar aqui sobre potência. Tá? Eu acho que eu vou falar sobre potência que encaixa aqui. Beleza? Mas, vamos lá. Tem um outro texto também base que tem esses elementos, que é o seguinte: pois de Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de coragem. Deus não deu espírito de covardia. Então, o que eu já falei aqui para vocês? O medo. Coragem. Porque se você for covarde, se você tiver... se você se deparar com um desconhecido e não tiver coragem para enfrentá-lo, não tiver as crenças que você precisa, você vai se covardar e vai para trás, vai desistir. Então, uma das coisas aqui que a palavra diz aqui é para você que Deus não deu espírito de coragem, mas de poder, de potência. Olha aqui. Então, a potência é um elemento que você pode buscar isso. Você pode buscar, inclusive, aqui na palavra. Você pode bater, pedir para Deus. Eu quero potência. Você precisa de potência para você semear o máximo possível. Entende? A galera que está entrando aí... Top demais. Vamos para cima, gente. Vamos para cima. E esses são os 2 textos, tá? Que eu quero deixar aqui no final para vocês. Então, a potência, você pode pedir ela, cara. Você peça ela. Porque você pensa o seguinte: a potência, ela é totalmente contra a preguiça. A preguiça, ela é... Cara, a preguiça, ela é combatida dentro, inclusive, da palavra, com muita força, com muita ênfase. Por quê? Porque a preguiça, ela mostra totalmente o contrário da potência. A preguiça, ela revela que você não está se esforçando. A preguiça, ela revela que você não tem potência, está faltando potência. Você está lá no sofazão, sentado, gastando tempo na porcaria do celular e não sei o que. Isso, você está ali, sendo que você tinha que estar fazendo alguma coisa produtiva, com potência para crescer. O que significa isso? Preguiça, contrário de potência. Então, existem alguns sinais que você consegue pegar para resolver. Mas eu não quero fugir daqui do tema, beleza? Não quero fugir do tema. O tema aqui é esse. Você precisa de 3 elementos para você não desistir. O elemento da confiança e autoconfiança, confiança e autoconfiança. Você precisa de potência e você precisa de coragem. Coragem, potência e confiança. São os 3 elementos aí que você precisa para você se manter, para você continuar subindo e enfrentar todas as tretas, todos os inimigos, todos os medos do crescimento. Porque quando você cresce, você vai descobrindo no meio do caminho o desconhecido e você vai descobrindo e você tem que resolver. E aí você resolve, se faltar um desses 3 elementos fica difícil. Então, a palavra aqui para vocês aqui hoje é: sejam fortes
e não desanimem. Sejam potentes e não desanimem, porque o trabalho de vocês será recompensado. É uma lei universal, e se você trabalhar, se você se esforçar, você vai receber a recompensa. Você atinge o seu alvo e a recompensa ela é certa, é uma convicção. A recompensa ela acontece a partir do momento que você alcança o seu alvo. A recompensa você vai aproveitar, você vai desfrutar da recompensa quando você alcançar o seu alvo. Enquanto você não alcança, você está subindo, está enfrentando todas essas tretas, as crenças limitantes, tudo isso, os medos, você vai com potência, com coragem, com confiança, e aí sim você permanece no caminho e não fracassa. Fechou? Então vamos para cima. Vamos para cima. Essa live aqui foi até um pouquinho mais, passou aí 30 minutos de live, tá bom, tá bom. É de 20 a 30 minutos de proposta aqui. É que esse tema ele é muito pesado, tá? Se vocês entenderem isso, esses 3 elementos, cara, vai ser difícil tirar vocês do foco. Vai ser impossível vocês desistirem, tá? Vai ser impossível. Porque, cara, você precisa disso. Vocês precisam dessas crenças, tá? Vocês precisam disso. Então é isso. Eu quero fazer aqui diferente, eu quero fazer um momento de gratidão aqui, né? E pedir, como está aqui no texto que a gente leu, sejam firmes, sejam potentes, não desanimem. A gente pode pedir isso, né? Pedir isso ao próprio Deus e também buscar isso, né? Buscar isso dentro da confiança, da coragem, tudo isso, beleza? Então é isso, vamos fazer aqui um momento de gratidão, pedir para que o nosso Criador aí, ele nos ajude a manter tudo isso, tá? E continuar a subida. E eu quero fazer esse momento aqui de gratidão, quero pedir que o Senhor, ele revele o desconhecido, porque aí sim nós vamos mostrar que nós somos potentes, que nós somos confiantes, que nós cremos na palavra, que nós cremos no que ele diz, mostrando o que é desconhecido. Quando vem as tretas, aí revela-se o que tem dentro de nós de verdade, né? Então que Deus ele nos entregue isso, né, conforme está aqui nesse texto, né? Potência, coragem. E para a gente encerrar aqui, fazer um momento de gratidão, mas também quero falar para vocês aqui o elemento que revela tudo isso, né? O que revela isso? Você ser filho de Deus. Então, quando você sabe quem você é de verdade, quando você sabe que você não é escravo do medo, que você não é as suas crenças, que você é filho de Deus, quando você tem essa clareza de quem você é, todas essas virtudes, essas 3 virtudes que nós falamos aqui agora, potência, coragem, confiança e autoconfiança, elas surgem, elas aparecem aí, tá? Elas são virtudes, e virtudes você consegue, cara, virtude você consegue sentir isso, tá? Então elas vão sair, emana dentro de vocês. Então, como? Sendo filho. Se vocês são filhos, vocês têm a consciência de que vocês são filhos, vocês não são o que os outros falam aí, que eu sou sua família, seus pais, os amigos, eles dizem de você, tanto do lado bom quanto do ruim, tá? Dizem que você bate no ombro, você é bom. Quando chegaram para Jesus, certa vez os caras chegaram lá para Jesus, e Jesus, o Senhor é bom. E ele disse, bom é o Pai, só. Então, tanto pro elogio, quanto pra ofensa, vocês não são isso. Vocês não são os elogios, vocês não são as ofensas, vocês são filhos de Deus. Então você precisa ter essa consciência de que você é um filho. E quando você é filho, quer dizer, você que tem um pai. E esse pai ele vai liberando essas bênçãos sobre a sua vida, no meio do caminho.
são ferramentas que ele libera para você, tá? Então, se você é filho, você carrega algumas virtudes. Essas virtudes, elas são reveladas na sua vida. Então, se você é filho, essas virtudes, elas são liberadas sobre a sua vida. Essas virtudes, elas vão emanar de dentro de você, porque você é filho. Então, o filho, ele tem coragem, o filho, ele tem potência, e o filho, ele vence, cara, todos esses medos, ele tem confiança no alvo e autoconfiança de que ele pode realizar, porque uma outra crença que vocês precisam instalar: tudo é possível ao que acredita. Então, se você é filho, é possível. Beleza? Então é isso, encerrando essa live aqui. Que Deus dê para vocês todas essas virtudes, que vocês possam sentir isso na prática aí no dia de vocês, tá bom? Então é isso, vamos para cima e até a próxima live.